Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo em 1º Nef, capítulo 11, do versículo 25 em diante, tá bom? O que está acontecendo aqui? Nef, ele desejou ver as coisas que o pai dele viu no sonho, numa visão, e agora um anjo está mostrando para ele essa visão, e também ele está entendendo cada parte do sonho do pai dele, tá bom? Então ele vai tendo a visão e sabendo a interpretação das coisas que ele estava vendo ali, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui no versículo 25. E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de água viva, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram um símbolo do amor de Deus. E também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. Então repare que ele entende que a árvore, né, é um símbolo do amor de Deus. A árvore é o próprio Cristo. O símbolo do amor de Deus por nós é o seu próprio Filho. E a água viva também é o próprio Cristo. É um símbolo do amor de Deus por nós. E aqui ele pega a interpretação, porque no sonho de Leí, tem uma barra de ferro que vai correndo, vai até a árvore da vida, como se fosse um corrimão, né? Ela vai seguindo ali. Então, ele percebe então que essa barra de ferro ela é a palavra de Deus, as escrituras, as palavras dos profetas, que nos levam até Cristo, tá bom? Tem uma escritura que eu gosto bastante lá em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bom, então não é na palavra de Deus que tem a vida eterna. Veja que a barra de ferro, ela conduz até a árvore da vida, conduz até Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem a vida eterna. Nós precisamos ir até Jesus Cristo. Então essa escritura, ela significa que, olha, vocês estão examinando as escrituras, cuidando, ter nelas a vida eterna. Mas as escrituras estão apontando para mim, estão testificando de mim. Eu tenho a vida eterna. Então é lindo ver essa escritura dessa maneira, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, né? Aponta para Jesus Cristo. Então as escrituras nos levam até Cristo. Ter Cristo é ter a vida eterna. Continuando. E o anjo disse-me outra vez: olha e vê a condescendência de Deus. Né? Então, novamente, essa palavra aqui é a condescendência de Deus. Né? Ele vê qual a grandeza do amor de Deus, vê qual a grandeza da misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Né? Eu gostei aqui também, eu peguei uma citação aqui que o Adriano, né, colocou do canal Meu Propósito, ele colocou nos comentários aqui no YouTube. Aí eu coloquei lá no topo dos comentários, para quem acompanhar, já pegava logo ali no começo os comentários, tá bom? Eu vou ler o comentário que ele colocou a respeito sobre a condescendência de Deus, tá bom? Aqui, na verdade, é um comentário de um 70. Eu vou ler aqui, ó. Condescender significa espontaneamente descer de uma esfera ou nível hierárquico mais elevado. Então ele está explicando aqui que essa palavra condescendência significa alguém descer de um nível mais elevado para um nível mais baixo. Ou seja, o próprio Deus, né, Jesus Cristo, que já era Deus, ele vem na carne, tá bom? Ele vai explicando isso aqui, tá bom? O elder Gerald N. Lunder, que foi do Coro dos 70, comentou essa palavra, descreve muito bem o surgimento do Salvador na mortalidade. Aqui temos Jesus, um membro da Trindade, o primogênito do Pai, o Criador, Jeová do Velho Testamento. E deixa a sua esfera divina e santa, e despisse, né? Ou seja, esvazia-se a si mesmo, de toda a glória e majestade, e dessa esfera, entre um corpo pequeno de um bebê, indefeso, totalmente dependente de uma mãe e de um pai terreno. É espantoso ele nascer, em vez de nascer num magnífico palácio na terra, cercado de joias, ele tenha nascido num humilde estábulo. Não é de se admirar que o anjo tenha dito a Nefe:
vê a condescendência de Deus. Então, a condescendência de Deus significa também o próprio Cristo, né? Que ele estava no lugar mais elevado, sendo Deus, e ele desce abaixo de todas as coisas aqui na terra, tá bom? Então, mais uma vez, explicando essa palavra aí. Continuando o versículo 27. E eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara. E vi também o profeta de que ele profetizaria que endireitaria o caminho dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descer e repousou sobre ele na forma de uma pomba. Né? Isso é uma palavra muito interessante, que ele repousou, o Espírito Santo repousou sobre Jesus Cristo. Será que o Espírito Santo ele está repousando sobre mim? Né? Será que o que eu estou fazendo mantém a companhia do Espírito Santo sobre mim? Continua. E vi que ele saíra ministrando entre o povo, em poder e grande glória, e as multidões reuniam-se para ouvi-lo, e vi que expulsavam do meio dela. Então a gente vê aqui um contraste, né? O ministério de Jesus Cristo realmente foi assim, multidões o seguiram, o aclamaram, ao mesmo tempo que estavam aclamando lá, viva o rei dos judeus, com ramos de palmeiras, né? Na outra semana ali, né? Dias depois já estavam gritando, crucifica-o. Então, grandes multidão o seguiram e grandes multidão o expulsaram também. Versículo 29. E vi os 12 outros seguindo, e aconteceu que foram arrebatados de minha presença no Espírito, e não os vi. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo, olha, e olhei e tornei a ver os céus abertos e anjos descendo entre os filhos dos homens, e ministrar entre eles. E falou-me novamente, dizendo, olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes, aflitas, com toda a espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curados pelo poder do Cordeiro de Deus. E os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Tudo isso pelo poder, né, de Cristo, né? Ele fazendo todos esses milagres na face da terra aqui. E depois que Nefe ele vê, né, o poder do Cordeiro de Deus, todos os milagres, né, ainda assim continua a visão e vai acontecer algo que ele fica, acredito, espantado, né, com o que ele vai ver aqui, ó. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo, olha, e olhei, e vi o Cordeiro de Deus ser levado pelo povo, sim, o Filho do Deus eterno, foi julgado pelo mundo, e vi e testifico. E eu, Nefe, vi que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Veja, depois de Cristo ter feito tantas coisas boas, julgaram a Jesus Cristo e o crucificaram. Eu acho que Nefe, vendo essa grande visão aqui, acho que ele ficou muito chocado, né, desorientado, pensando como pode isso ter acontecido, né? Então, eu acho que foi algo muito chocante aqui para Nefe. Continuando, e depois que ele foi morto, vi as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro, pois assim eram chamados 12 pelo anjo do Senhor. E as multidões da terra estavam reunidas, e vi que estavam num grande e espaçoso edifício, que parecia ser o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo, eis o mundo e a sua sabedoria, sim. Eis a casa de Israel que congregou-se para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, aqui tem uma lição importante para nós, né? Eu vou frisar essa parte aqui, né? Eis a casa de Israel que se congregou, ou seja, se juntou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Os maiores inimigos, né, do Evangelho são pessoas que se desviam do convênio, né? Por exemplo, a gente pode ver na própria história de Cristo, né? Cristo ele foi crucificado, né, pelos romanos. Mas quem incendiou os romanos para que ele fosse crucificado? Aliás, se fosse depender de Pilatos lá, Pilatos tinha soltado, né? Ele fez todas as tentativas lá, né, para eles escolher Barrabás ou Jesus, né, para que soltasse Jesus. Então, ele queria soltá-lo, ele não queria ser crucificado, ele iria bater e mandar embora. Mas o povo gritou, crucifica-o, crucifica. Então a gente vê
que os maiores inimigos do evangelho são aqueles que se desviam do convênio. Ou seja, Roma fez isso, né? Mandou crucificar Jesus, sim, mas por causa da pressão dos judeus, né? Eles estavam clamando o sangue de Jesus. Então, hoje em dia também não é diferente. Os maiores inimigos do evangelho são aqueles que viviam o evangelho e saem do evangelho. Apostatam, né? Saem do evangelho. Então, esses empregam grande força contra o evangelho, tá bom? Então, não é de se admirar, né? Quando a própria escritura diz aqui, né? E sim, a casa de Israel que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. São a própria casa de Israel. A gente vê aí, depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro e os outros, apóstolo Paulo, veja a perseguição que foi contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, né? Ele pertencia à casa de Israel, né? O povo, a casa de Israel significa o povo do convênio do Senhor. E ele combatia a igreja de Deus até se converter. E quando ele se converteu, agora a casa de Israel vinha combater contra ele. A gente via várias perseguições, ele ia de uma cidade em outra e os judeus iam perseguindo, expulsando, querendo matá-lo. Paulo foi apredejado, apanhou, preso. Então veja, né, é a própria casa de Israel que perseguia os apóstolos do Cordeiro, perseguindo a igreja de Deus, tá bom? E hoje em dia não é diferente, não. Na internet, facilmente você encontra opositores da igreja. E os mais ferrenhos são aqueles realmente que pertenceram à igreja e estão dissentidos com alguma coisa, ressentidos e fazem grande campanha, né, contra o evangelho aí, tá bom? Continuando aqui, e aconteceu que vi e testifico, o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo, e ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: assim será a destruição de todas as nações, tribos e línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro, ou até mesmo a igreja de Cristo, né? Por mais que as pessoas tentem, ela vai continuar de pé, porque é a igreja do nosso Senhor. Tá bom? Então vai haver opositores, sim, mas a gente não pode abandonar o evangelho. Vamos continuar. Aqui eu vou dar uma continuidade aqui em 1 Nef, capítulo 12, do versículo 1, eu vou ver se eu vou até o versículo 12 aqui, tá bom? Aqui então é mudado drasticamente a visão, né, de que Nef estava tendo. Ele estava tendo a visão aqui dos apóstolos sendo perseguidos, de Cristo, né, a ressurreição de Cristo. E agora ele vai ver sobre a sua semente, né? A terra da promissão, os seus descendentes aqui. Continua aqui. 1 Nef, capítulo 12, a partir do versículo 1. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: olha, e vê tua semente, e também a semente de teus irmãos. E olhei e vi a terra da promissão, e vi multidões de pessoas, sim, pareciam tão numerosos quanto a areia do mar. E aconteceu que vi multidões reunidas para batalhar uma contra as outras, e vi que as guerras e rumores de guerras, e grande matança pela espada entre o meu povo. E aconteceu que vi muitas gerações morrerem em guerras e contendas de guerra, e vi cidades, sim, tantas que não as contei. E aconteceu que vi uma névoa de trevas sobre a face da terra, da promissão, e vi relâmpagos e ouvi trovões, terremotos e toda espécie de ruídos tumultuosos. E vi que a terra e as rochas fenderam-se, e vi montanhas desmoronando, e vi também planícies da terra que estavam rachadas, e vi muitas cidades afundarem, e vi muitas cidades queimadas pelo fogo, e vi muitos desmoronaram devido a terremotos. Aqui, né, essa parte que ele está vendo é justamente o sinal da morte de Cristo em Jerusalém, tá bom? Ele está falando aqui da terra da promissão, da terra da promissão, né? Aqui nas Américas, o povo dele aqui, e o sinal quando Jesus Cristo morre lá em Jerusalém, o que acontece? Aqui há terremotos, uma densa treva de escuridão, vai haver cidades incendiadas, inundadas e assim por diante. É um sinal, tá bom, da morte de Jesus Cristo aqui, tá bom? Continuando. E aconteceu que depois de ver essas coisas,
notei que o vapor de escuridão desaparecia da face da terra. E eis que vi a multidão, que não havia caído por causa dos grandes e terríveis julgamentos do Senhor. Repare que todos esses terremotos, chuvas, tempestades, cidades incendiadas, né, cidades que foram engolidas pela terra ali, tudo isso foi um sinal do julgamento do Senhor. Né, foi o sinal do julgamento do Senhor sobre eles. E vi o céu se abrirem-se, e o Cordeiro de Deus desceu, e mostrou-se a eles. Aqui está se referindo a 3º Nef, capítulo 11, né? Quando o povo nefita, depois dessa grande destruição, eles se reuniram ali aos arredores do templo, e eles estavam conversando um com os outros as coisas que tinham acontecido, e aí eles vê Jesus Cristo descendo do meio do céu, né? Após a sua morte e ressurreição em Jerusalém, também ele visita aqui as Américas, então eles vê ele descendo no meio deles aqui. E também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, e eles foram ordenados por Deus e escolhidos. E o anjo falou-me dizendo: Eis os 12 discípulos do Cordeiro, que foram escolhidos para ministrar entre tua semente. E disse-me: Recorda-te dos 12 apóstolos do Cordeiro, eis que eles são os que julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, os 12 ministros de tua semente serão julgados por eles, pois sois da casa de Israel. E estes 12 ministros de que vê julgarão a sua semente, eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. Vamos finalizar aqui, versículo 11. E disse-me o anjo: Olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e as suas vestimentas eram brancas como a do Cordeiro de Deus. E disse-me o anjo: Estes são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé nele. E eu, Nef, vi, e também muitas da 4ª geração morreram em retidão. Né? Aqui é um grande impacto, né, que Nef vê, né? A presença de Deus, né, a presença de Jesus Cristo entre eles, fez com que várias gerações ficassem justas durante muito tempo ali. A 3ª geração foi toda salva depois da visita de Jesus. Na 4ª geração, muitos foram salvos também. Depois, o povo foi começando a cair de novo em pecados e erro. E aí a gente vai continuar a história mais tarde, né? Quando nós chegarmos nessa parte. Bom, aqui a parte que eu queria chamar a atenção aqui é que Jesus Cristo aqui nessa parte, o anjo mostrando aqui a Nef, fala que Jesus Cristo escolheu 12 lá em Jerusalém, os 12 apóstolos, e que aqui nas Américas também ele escolheu 12, né? E que os 12 daqui seriam julgados pelos 12 de lá, né? Porque os 12 apóstolos, eles hão de julgar o mundo, né? Quando perguntam a Pedro, quando Pedro pergunta, né, a Jesus: e nós o que ganharemos, né? Nós deixamos tudo para seguir-te. A resposta está lá em Mateus 19, 28. Diz assim, ó: Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguiste na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então repare que os apóstolos vão julgar as tribos de Israel, né? E conforme, seguindo o mesmo padrão, Jesus Cristo escolheu outros 12, e esses outros 12 também vão ser julgados pelos 12 que foi escolhido lá em Jerusalém. E os 12 que foram escolhidos vão julgar as sementes, né, daquela época a qual eles vivem. Ou seja, os apóstolos que nós temos agora, né, também vão ser julgados pelos 12 apóstolos do Cordeiro, tá bom? Mas os 12 que nós temos agora também vai ajudar no julgamento nosso aqui, tá bom? Que é o que está ensinando aqui nas Escrituras. Tá bom? Então o julgamento faz parte, né, dos apóstolos também, que vai nos julgar de acordo. Eles conhecem as nossas épocas, dificuldades, eles nos ensinam por meio da conferência a palavra de Deus. Então é muito justo, né, que eles possam participar nesse julgamento para nos ajudar também. Tá bom? Eu, na verdade, toda vez que eu assisto a conferência, eu me sinto amado por essas pessoas. Tá bom?
Eu sinto que eles estão ali preocupados, nos ajudando a nos aproximar do Senhor, tá bom? Mas eles também vão fazer parte do julgamento nosso aqui, não é? Muitas vezes a gente lê as Escrituras e não se dá conta, né, que eles também vão nos julgar, tá bom? Então a gente vai passando várias gerações de profetas aí, né? Profeta Rink, profeta Monson, profeta Nelson, todos esses, né, das épocas, eles vão ajudar nesse julgamento também na época em que eu vivi, que você viveu, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.